Análise de velocidade de uma nave espacial usando o meu propulsor gravitacional. Consideramos como ponto de referência a Terra inicialmente, e ela está a 0 por hora. Aceleração até o ponto B. Aceleração até o ponto B com velocidade no ponto B de 110 mil quilômetros por segundo. Ela, em relação ao próprio ponto B, está a 0 km por hora, mas em relação à Terra, de onde ela partiu de 0 acelerando até 110, ela está a 110 mil km por segundo. No ponto B, em relação ao ponto B, ela está a 0 e acelerando até o ponto C a mais 110 mil km por segundo. Aceleração. Ponto C em relação ao ponto B acelerou 110 mil km por segundo. Em ponto B ela já estava com 110 mil km por segundo em relação à Terra. Ponto C 110 mil km por segundo. Estando em ponto C com 0 km por segundo em relação ao ponto Z, ao ponto C, ela acelera do ponto C até o ponto D mais 110 mil km por segundo. D. Ao final desse percurso, a nave está com 110 mil km por segundo em relação ao ponto C. O ponto C ele estava em relação ao ponto B 110 mil km por segundo. E do ponto B em relação à Terra, que é o ponto 0, o ponto inicial, ela estava a 0 km por segundo. Então, nesse período de tempo, ela estava em 0, acelerou até B. De B até C acelerou e de C até D acelerou, somando essas acelerações em relação à Terra, ao ponto 0. Então elas se somam 110 mil com 110 mil com 110 mil. Então, esse percurso do ponto 0, que é a Terra, somando as acelerações nos intervalos até o ponto D, são 330 mil km por segundo, podendo inclusive aumentar, seguir para outros pontos aumentando essa velocidade, somando-se as acelerações. Não há perda de velocidade porque não tem atrito no espaço, e não há redução de velocidade justamente porque não tem nenhuma resistência no espaço. Então, dessa forma, a gente conclui que é possível passar da velocidade da luz. Levando em conta que a velocidade da luz é 300 mil km por segundo, é possível passar da velocidade da luz e o quanto o equipamento permitir.